Opa, tudo bem? Aqui é o Dr. Caio Carinhena, eu sou um dos irmãos Carinhena e tô aqui, dei uma folguinha agora no trabalho, parei para responder uma colega, uma grande amiga, né? Uma pergunta que ela nos fez no grupo do WhatsApp. Aproveitando, eu gostaria de mandar um forte abraço ao pessoal. O pessoal está discutindo bastante. São vários casos, várias formas de se fazer, né, de se tratar a ortodontia autoligada. Tá bem bacana, cada um aprendendo um com o outro. Bom, se você não sabe ainda, nós temos um grupo de WhatsApp, e alguns dos colegas nos mandam uma pergunta em vídeo, e nessa pergunta nós respondemos, né, a cada um de vocês. E hoje a doutora Helena está mandando uma pergunta também em nome do doutor Luiz. Né? O Luiz fez essa pergunta, eu acho que acabou passando em branco lá no nosso grupo. Então a Helena nos pergunta o seguinte: qual que é a grande, né, diferença, se existe mesmo a grande diferença em relação dos métodos convencionais, né, de expansão, de tratamento de mordida cruzada posterior em relação, né, à ortodontia autoligada e principalmente, né, falando sobre o conceito linea, que são os nossos brackets, a forma que nós fazemos, né, esses tratamentos. Então vamos tentar ouvir o que a doutora Helena nos passa, né, em relação a esta mensagem, a essa pergunta no dia de hoje. Vamos lá. Helena, a palavra é toda sua. Agora você pode falar aqui, fique à vontade. Bom dia, grupo. Bom dia. Professores. Eu gostaria de aproveitar a brecha do colega Luiz para que vocês pudessem nos explicar a diferença da expansão com um aparelho autoligado passivo linea para os métodos tradicionais, se não, na minha opinião, hoje ultrapassados, né? Funcionais, mas ultrapassados em relação a tempo de trabalho e tudo mais, como o Hirax, Haas ou outros aparelhos que nós usávamos há algum tempo. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom, muito legal essa pergunta, né? São duas coisas muito importantes que nós temos que levar em consideração. Existe uma questão que é a questão de expansão. A expansão, ela se dá até um limite, né, da musculatura. E uma outra questão importante que ela cita depois são os métodos para descruzar mordidas, né? Que seriam os tratamentos, os protocolos para mordida cruzada posterior. Mordida cruzada posterior. Então, eu preparei para vocês aqui um material e eu vou focar um pouquinho mais na questão da mordida cruzada posterior. O porquê nós tratamos, né, hoje com grandes resultados, com uma grande satisfação, né, nossos pacientes com protocolos sem a necessidade de Hirax, sem a necessidade de junção, sem a necessidade, mesmo em pacientes adultos, mandar para cirurgias para poder fazer uma disjunção, né, e uma expansão completa desse arco superior, por exemplo. Bom, então nós temos uma grande diferença, e essa imagem aqui é uma imagem que eu gostaria que vocês visualizassem, de tratamento onde que nós estamos com essa paciente tratando uma situação de uma mordida cruzada posterior, unilateral. O lado oposto nós não temos, né, essa mordida cruzada posterior. Então aqui está cruzado, lado direito, um pouquinho do canino até o segundo molar, e do lado esquerdo não está cruzado. E nós concluímos esse tratamento sem a necessidade de junção, né, sem a necessidade de uso de Hirax ou cirurgia, trata-se de uma paciente adulta. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês são duas coisas. Uma coisa é protocolo para mordida cruzada posterior, como que nós fazemos. E a outra coisa é a questão da expansão. Então eu gosto muito desse exemplo aqui, porque se vocês observarem na imagem interna dessa nossa paciente, nós vamos observar, desculpem, aqui o cabo deu uma soldadinha, ótimo. Nós vamos observar que do lado direito que estava cruzado, nós descruzamos e expandimos esse arco, né? Olha como o corredor bucal que estava escuro, hoje ele está preenchido. Já do lado oposto, que não tinha uma mordida cruzada posterior, nós conseguimos fazer uma expansão. Então, do lado que nós tínhamos cruzados, mecânicas e protocolos para descruzar. Porém, a sequência de fios e entendendo o nível de força muscular, respeitando essa musculatura, nós conseguimos um grau de expansão semelhante, né? Então, nós temos descruzando e expansão, do lado oposto apenas expansão, porém está bem simétrico, ambos os lados com um bom preenchimento de corredor bucal escuro. Isso se deve a dois fatores. O primeiro é a potencialização do sistema logo na fase inicial. E o segundo é refinando o torque, verticalizando essa nossa raiz com fios mais calibrosos
e o segundo fio, que eu indicaria da segunda fase, seria um fio 19x25 TMA. Como que isso funciona comparando com os métodos mais tradicionais, que na minha opinião também funcionam, né? Mas seria uma outra forma de se fazer ortodontia. Respeite os protocolos da ortodontia convencional, acho que são há muito tempo utilizados, temos que respeitar, existem grandes tratamentos, porém existe também uma outra forma de se fazer, de uma outra forma que talvez traga um pouco mais de conforto, um pouco mais de velocidade, enfim, mas também com grandes resultados. Então observe aqui o que eu queria mostrar para vocês neste momento. Deixa eu só ativar, ok, o grau da expansão está bem semelhante, nossos dentes bem verticalizados nesse caso que eu mostrei para vocês. Então nós temos a primeira fase com os fios redondos. O nosso protocolo para descruzar a mordida é bem simples. Trabalhamos com o fio redondo, na primeira fase, o fio 14 com nit, por exemplo, e para cada dente cruzado vai um botão, para cada botão vai o elástico 316 médio. O que tem de diferente disso em relação aos métodos tradicionais? Os métodos tradicionais, nós temos, então está aqui, deixa eu mostrar para vocês, nós estamos usando um botão na região palatina, do arco superior, e um elástico 316 médio, descruzando esse dente. Os métodos tradicionais, que eles fazem? Nós temos uma banda, e essa banda está apoiada num Hyrax, por exemplo, que é um aparelho rígido. Então, quando eu ativo esse meu parafuso, ele vai fazer uma força assim na coroa do nosso dente, mas uma força em excesso. Essa força transcende, né, até a nossa sutura, rompe essa sutura e acaba fazendo uma disjunção maxilar. Então ele vai por inteiro, né, em corpo, nessa região. Então vai a coroa, rompe e vem a raiz. Não existe remodelação óssea, né? Não existe movimentos pendulares. A proposta da ortodontia autoligada é movimentos pendulares. Como que seria isso? Então estamos aqui no mordida cruzada posterior, mostrando a biomecânica logo no início para descruzar um caso como esse. A ideia é movimento pendular. O que seria esse movimento pendular? Seria, na primeira fase, permitindo que o dente se inclinasse para a nossa vestibular. Quando ele se inclina para a vestibular, ele faz esse movimento. Então a nossa raiz afasta da cortical óssea. Quando eu incorporar a segunda fase, que são os fios por 25, inicialmente seria o fio 14 por 25, gradativamente, lentamente, nós vamos começar a verticalizar esse nosso dente. Aí acontece o movimento pendular. Então primeiro, na primeira fase, foi a coroa e a nossa raiz se afastando da cortical. E na segunda fase agora, gradativamente, nós vamos começar a verticalizar esse dente, criando nesse momento um processo de remodelação óssea, porque o osso acompanharia esse movimento da raiz. Então, lentamente e gradativamente, nós vamos verticalizando esse dente. O segundo fio seria um segundo fio, por exemplo, no 25 TMA, que vai preencher mais esses slots posteriores, iria dar mais torque negativo na região posterior, verticalizando completamente esse nosso dente. Então, a ideia é não fazer uma disjunção, e sim um movimento pendular. Vai a coroa, depois lentamente, gradativamente, vem a nossa raiz remodelando. Por isso que nós chamamos de expansão dento-alveolar, porque não tem nenhum envolvimento com suturas. Então a gente pega uma paciente como essa, tratada com um conceito linha, né? Observe que a mesma tem uma mordida cruzada também no lateral de pré a segundo molar. Então nós utilizamos a primeira fase, os nossos botões palatinos, e começamos a trabalhar com os elásticos para poder descruzar. Então primeiro vai a coroa. Agora sim, com os fios por 25, eu começo a verticalizar esses nossos dentes, concluindo com um fio 19 por 25 TMA. E aí nós conseguimos descruzar todos os dentes, e agora sim, entrando em processo de finalização, fazendo uma expansão dentro alveolar. Essa seria a nossa ideia, essa seria a grande diferença. Então eu considero esse processo muito mais biológico porque o movimento pendular sempre foi importantíssimo na ortodontia. O dente só movimenta através de pêndulos. Então nós conseguimos, através disso, respeitar a musculatura sem forças extremas, respeitamos todo o periodonto e conseguimos sim tratar casos, mesmo em pacientes adultos, com mordida cruzada posterior. Bom, isso aqui é um tema muito interessante, poderíamos ficar o dia inteiro aqui falando. Eu espero que tenha contribuído. As diferenças existem, né? E particularmente eu gosto muito da forma que nós fazemos.
Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, espero que tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente, participem do grupo, mande as perguntas em vídeo, é muito interessante, para que a gente possa, né, compartilhar essas perguntas com os nossos colegas. Com certeza, a dúvida de um pode ajudar a solucionar, né, a dúvida de um outro colega. É isso aí, gente. Um forte abraço a cada um de vocês. Eu aguardo o retorno, né, as mensagens. Até a próxima. O meu muito obrigado. Até mais!